Bem-vindo, pessoal, mais um Hoje à Noite. Hoje eu estou aqui com Thiago Moraes. É isso mesmo, porque no seu Insta está escrito lá, onde está Thiago? Então vai fazer, é Thiago, mas tá como Moraes Martins. Martins. Então seu nome é Thiago Moraes Martins. Thiago Moraes Martins. Beleza. Então, pessoal, hoje eu marquei aqui para trocar uma ideia com o Thiago, né? Como que você gosta que chame você? Uai, cara, tanto faz, saca? Tanto faz. Eu acho que, tipo assim, eu acabei usando a coisa do... meu nome é Thiago Moraes Martins, né? Eu acabei usando a coisa do Moraes Martins porque eu acho que Thiago tem muito, né? Ah, sim. Aí, tipo, então seria uma coisa mais artística e tal. É uma coisa mais artística. Mas no seu dia a dia te chamam de Thiago. Sim, lógico, sim, né? minha mãe e tal, mas tem alguns amigos que estão a parte de uma galera que me chama de Moraes, tem uma galera que me chama de Thiago. Enfim, o pessoal pode chamar do jeito que... Do jeito que quiser. Então, Moraes, você é natural de onde? Eu sou de Várzea da Palma, norte de Minas. Eu achei o Moraes o seguinte, pessoal, depois eu vou colocar o link para vocês conferirem também. Os vídeos que eles fazem, tal, super diferente, tal. Recentemente ele fez agora do Circuito Cultural Rock and Roll do Eldorado, eu achei muito bom. Mas qual que é a sua linha artística, Moraes? Você formou na NET, né? Isso, NET. Aí, que é a iniciação e que eu aconselho a quem está querendo começar a ter noção se quer mesmo teatro, tal, aqui em BH, se quer mesmo essa prática teatral, o NET é um bom começo. Eu tenho essa coisa muito do performer, né? Performer, de estar na frente da câmera, escrever e estar na frente da câmera executando. E foi aí que eu vi que a onda do cinema, que é toda produção, eu curto também produzir, decupar a cena, escrever, decupar, fazer projeto de curta e de longa e tal. Mas eu acho que a coisa que mais que eu gosto mais é realmente performar, tá na frente da câmera, tá fazendo a coisa acontecer. E aí, só que o que acontece? Nessa de performar, tem a coisa do jornalismo também, que veio de lado e agora eu tô vendo que é uma vertente que eu posso realmente adentrar, assim, saca? Mas eu sou youtuber, né, cara? Essa coisa nova aí. Mas como que a arte, a atuação entrou na sua vida? Quando que você achou que, beleza, eu posso viver disso, é isso que eu quero pra minha vida? Ai, cara, desde sempre. Tem influência na família? Não tem. Nada? Não tem. Isso é, tipo assim... Começou eu com 6 anos de idade, eu tive a possibilidade de ir pra Disney. Assim como uma criança feliz. E aí eu fui pra Disney e na Disney eu vi alguns teatros. Foi a primeira vez que eu vi teatro. E eu vi teatro e eu lembro que era até os Caça-Fantasmas, Indiana Jones e tal, e eu fiquei fascinado com aquela coisa toda te encantou no caso ali. Encantou. E aí, posteriormente, meu pai tinha aquela câmera VHS em casa e foi uma das poucas coisas que eu pedi a ele, pai, me dá pra mim esse negócio, isso com 13, 14 anos. Até antes, com 12 anos. Você ainda tem essas filmagens ainda? Não tenho mais, muita senão coisa. Provavelmente você teria postado uma coisa assim, né? Sim. Aí então, é o que eu te falo, de 6 a 8 mais ou menos com teatro e depois com a coisa do cinema, de filmar, fazer vídeos em casa. Então já era um YouTube antes do YouTube. Você é novo, né? Quantos anos você tem? Eu tô com 31. Aí, então, pelo que você falou aí, é bem antes do YouTube. Né? Bem antes. Eu subia vídeo pra internet antes do YouTube existir. Em alguns sites que faziam vídeos de comédia e tal. Posso tá até passando um aí agora. Aí. Com certeza. Tá até passando aí. Mas eu venho fazendo desde antes, saca? E todo mundo que me conhece sabe essa coisa. E a intenção sempre foi profissional ou a princípio era só brincadeira, só diversão? Eu queria ser, com 12 anos, eu queria ser Steven Spielberg, né? É mesmo? Eu queria ser Steven Spielberg, fazer Jurassic Park. Eu vou atropelar algumas informações aqui, que é o seguinte, você fez uma live recentemente, semana passada. Sim. Eu acompanhei a live, e você falou uma coisa muito polêmica lá nessa live. Foi, gente, como que esse cara conseguiu fazer isso? Você colocou o diretor, eu esqueci, de O Vingadores e Lavon Trier
na mesma frase. Las Von Trier não tem como, não, e Vingadores. Você fez uma crítica ela falando que me corrige se eu estou enganado. Que La Von Trier é meio que La Von Trier é cinema e Vingadores não. É filme, né? É porque esse é meu amigo Edinho, lá de Várzea da Palma, ele fala muito, depois que a gente assiste um filme do Glauber Rocha, assim, um cinema de Las Von Trier, de Glauber Rocha, você fala assim, isso é cinema, o resto é filme. Vingador é filme, os Vingadores Mas você acha que vale a pena colocar cada um numa caixinha, cada um num lugar diferente? Vale, né, cara? Vale sim. Vale. São produtos diferentes, são produtos diferentes. Mas você acha que a função do cinema, ela vai além de só entretenimento? Você acha que o cinema, ele também tem meio que a obrigação de passar aquela mensagem e tal? O cinema novo, falar pro povo o que o povo tem que saber, saca? Eu não sei a função do cinema. Mas você curte? Você curte filme de super-heróis? Não, né? Não assisto. Não assisto. Eu só comentei isso aqui por causa que eu achei interessante essa questão sobre isso, cara. E eu gosto, tá? Eu gosto do La Von Trier, gosto também do Tarantino, gosto desses caras que bem... Mas assiste Vingadores. Mas também assisto Vingadores. Eu boto fé. São filmes bons que geram emoção. Almodóvar, pelo amor de Deus. Geralmente quem gosta do Almodóvar, geralmente não consegue assistir o filme, né? Tipo assim, e tá até rolando Almodóvar agora aqui no... Qual que é, sabe? Tá rolando uma amostra dele. Tá rolando uma amostra dos filmes dele aqui no Palácio. Cine Humberto Mauro, um dos melhores rolês aqui de BH. E se você quer ficar sabendo dos melhores rolês de BH, as melhores festas, os melhores locais para você ir assistir um cinema, um teatro de graça, entra aí nidanosmorais.com.br. Com certeza, vou deixar o link aqui, mas com certeza vou deixar o link que você vai lá. Só fazendo jabá. Lógico. Mas aqui, voltando nessa questão um pouquinho, uma pincelada aqui, né, na questão do cinema. Você curte cinema, então dá pra ver que a sua vertente, a sua linha artística nesse sentido é mais para esses caras, mais cabeça entre aspas, né? É mais pros clássicos, né? E para estudar a história do cinema, porque, cara, Hollywood é interessante, mas é uma linha, saca? Você tem aí o cinema novo brasileiro, você tem o Nouvelle Vague, você tem... Até francês. Há filmes franceses legais. Realismo italiano, expressionismo alemão da década de 20. Tem muita coisa para você explorar no cinema, não só essa coisa de Hollywood, da coisa do... Inclusive, porque Hollywood, recentemente teve uma polêmica que tem um filme maravilhoso, hollywoodiano, um filme maravilhoso francês, daquele cara que fez na cadeira de roda, eu esqueci o nome, gente, vou colocar aí pra vocês aí. O cara que fez na cadeira de roda, tem o negão lá, dá uma força pra ele e tal. Esqueci, vou colocar aí, pessoal. E Hollywood regravou ele. Tá. Por ser um filme que deu muito certo, mas não teve, sei lá, uma parte mundial, sei lá, uma divulgação mundial, Hollywood regravou ele. O que você acha disso, sobre isso? Os remakes. Os remakes. Mas foi um remake bem agressivo, né? Que esse filme que lançou, esses 5 anos. Geralmente os remakes é 10, 20 anos, né? Você tem alguma ideia a respeito disso também, cara? Só pra gente fechar essa questão do cinema aí. O que você acha dos remakes? Chega, ficou bom, chega lá, deixa pra próxima geração rodar. Eu acho válido. Eu até vi... eu acho válido. Dentro da mesma geração ser gravado? Releituras, né? Eu acho releituras interessantes, fazer releituras. Eu fui numa mostra no Centro Cultural UFMG de um cineasta, um videoartista que chama Éder Santos, é daqui de BH, se não me engano ele. E ele fez um curta sobre o filme Barra Vento do Glauber. E o filme Barra Vento foi gravado, o protagonista é o pai da Camila Pitanga. E aí ele chamou a Camila para fazer uma releitura, sabe? E ficou interessantíssimo. Então eu acho que a releitura é interessante, sim. Uma releitura aberta, autoral, artística, saca? Não uma coisa feita para gerar dinheiro, sei lá. No cinema tudo é válido, é igual no YouTube, velho. Eu gosto de fazer algumas coisas, mas eu tô me moldando
ao que o público quer também, porque eu quero continuar, eu quero viver disso, saca? Então você já se encontrou, por exemplo, a gente conversando, você me falou que você mudou um pouquinho a linha sua de pensamento, de trabalho dentro do YouTube. Do YouTuber para também chamar mais público e tal. Mas você vê que agora você está se encontrando, é o que você realmente vai seguir assim e tal? Cara, eu não deixo de fazer o que eu penso, o que eu gosto, eu faço. Só que tem muita coisa que eu gosto muito de fazer e vejo que dá 100 visualizações, dá muito pouco. E aí, uma hora ou outra você tenta uma proposta diferente, vai a 1000, sabe? Você tem que abrir o olho e falar, não, isso o público, tá tendo resposta do público, né? Então... Mas então você tenta meio que um equilíbrio entre o que você ama fazer e o que o público quer que você faça. Sim. Tenta fazer o que dá, o que é complicado, é igual no rap, né? Djonga falando que tem gente que fala o que o mercado quer ouvir, né? Eu sinto às vezes que eu tô falando o que o mercado quer ouvir, mas de vez em quando eu falo o que eu quero falar também, a responsa que eu tenho que dar também, assim, de vivência. Você comentou a respeito do Djonga aí, do rap, você quase sempre é a palavra forte, né? Mas direto você cita frases, você citou a frase do Vida Louca 1, do Racionais, até no Lixão Nasce Flor e tal. Sim. Como é que é essa questão sua com o rap, cara? Ah, cara, o rap é muito massa, cara, é muito massa, porque o rap é essa coisa de mensagem, de realidade, é quase... Mensagem crua mesmo, né? Na esquerda, nos LGBT, é lacrar, né, que fala. E no rap é essa coisa da tirada, de falar a realidade, mostrar na cara, né? Eu tava até na cabeça muito uma do Djonga também, que acorde, solta a corda, que esses pilantra cai. Então acorde, solta a corda, que esses pilantra cai. Cara, esse bloco aí, não vamos agarrar nesse assunto desse bloco. O próximo bloco a gente muda, pessoal. É o seguinte, às vezes eu tenho uma crítica contra o rap, é o seguinte, às vezes eu vejo o rap, ele vai muito mais que além que música, sabe? Acho que o rap o grito do rap é uma coisa bem cultural, sei lá, sabe? Então, assim, às vezes, a única coisa que eu acho, meu sobrinho curte muito rap, eu curto um pouquinho e tal. Porque o rap, às vezes, fica muito preso no segmento dele, sabe? Às vezes, por exemplo, um rapper, quando ele vai na Globo, ele é criticado, sabe? Porque ele tem que ficar isolado, mandar o som dele só pro público dele. Mas pro cara ir na Globo, cara, é lá que ele vai achar massa também, entendeu? Que não adianta você só gritar dentro de casa. Se gritar dentro de casa, só seu pai e sua mãe vão ouvir. Você precisa gritar pro mundo. Você quer ser ouvido, mas você tem que gritar pro mundo. Essa é uma crítica que eu faço. Acho que eu vou conquistar muitos o Benegão, o rap pra mim ele começou com o Benegão. Benegão do Planet Hemp. Claro que não. Rap pra mim, eu acho que meu aniversário de 14 anos tinha soltado aquele CD, 14 ou 13 anos, tinha soltado aquele CD Sobrevivendo no Inferno do Racionais. E eu fiz minha festa de aniversário temática. É mesmo, tipo, no fundo do aquele bolo tinha aquela cruz, tá ligado? Que a gente fez de cartolina e tal. É mesmo, que doido. Eu era gótico e não sabia, alguma coisa assim, gótico, né? Porque é aquela coisa... Aí, tipo, botamos Racional, 14 anos, botamos Racionais pra tocar e tal. Só que entrou aí. Como é que sua família viu isso, cara? Que essa época do rap é uma época meio sombria, cara. Pois é. Preconceito ali, hoje ainda até que tá mais aceito, mas essa época que você falou sobre o Inferno, isso aí é 96, 8, sei lá, 98, sei lá. Por aí. 90 alguma coisa. Final dos anos 90. Então era essa época aí, o cara falar assim, eu curto rap, andar com camisa de rap rua fora, era foda, cara. Pois o cara avisava pra caramba, assim, até polícia mesmo, tal. Eu falo porque eu conheço muita gente dessa época. Eu fiquei mais na questão eu fiquei mais pelo lado do metal, puxei muito metal, curto ainda. Mas assim, eu tinha galerinha conhecida do rap e o preconceito é do caramba. Então, você fazer uma festa temática, o que você achou disso? Eu nem lembro eu sempre fui muito nessa onda. Eu nem lembro o que minha mãe achou e tal. Minha mãe sempre, acho que não atinou, sabe? Mas eu gostava muito desse CD, eu não gostava, a música que eu mais gostava, que eu lembro desse CD, não é nem um rap pesado. Claro, tinha Aqui Estou, Mais Um Dia, tem aquelas coisas clássicas, mas tinha uma que era
que era... Jorge sentou praça, na cavala eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Sei. Jorge é de Jorge é e de tem Capadócia. influência, cara, pela sua idade, 14 anos, ouvir Racionais, Sobreviver no Inferno, que é um dos CDs mais, assim, épico, né, cara? Uma coisa que marcou geração e vai marcar ainda muita coisa. Como foi isso pra sua vida, cara, naquela época? Que isso influenciou também, né? Não influenciou. Na verdade, eram alguns amigos que eu tinha na época que me fez... A gente ouvia muito, e o rap vinha nessa coisa nova, de mensagem. Só que, posterior a isso, quando eu fiz 15 anos, mais ou menos, tava numa onda muito forte. Eu sempre fui de modinha, né? Minha vida, principalmente adolescente, né? Você acaba entrando muito em modinha. Eu, particularmente, entrei muito em modinha. E aí, depois veio aquela época dos forrós, né? Fala Mansa, se um dia alguém... Aí, tipo, pegou todo mundo isso. Cara. E aí, Você dança forró? Eu danço forró. Norte de Minas, né? Várzea da Palma, norte de Minas, o forró era muito forte. E aí eu fiquei nessa de forró até os 19 anos, assim, mais ou menos. E aí o rap mesmo voltou com o Benegão, quando eu tinha há uns 5, 6 anos atrás, quando o Benegão saiu do Planet Hemp e foi fazer um projeto solo dele que chama Seletores de Frequência. É Benegão e Seletores de Frequência. Aí você curtiu? Eu curti porque eu tava num... Eu achava... O que? Fala isso. Eu achava que eu ia ser um mané pra sempre, sabe? Daquela música assim, malandro é malandro e mané é mané. Cara, e agora você falando assim, você respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Que lá, o seu arroba é arroba onde está Thiago, já fui comédia. Já fui comédia. Hoje só faço, justamente. Não, cara, você respondeu essa pergunta nesse final dessa... Sim, eu era um pouco comédia, isso mesmo. Abraço a todo mundo e que é uma comédia. frase muito inteligente, cara. Essa frase foi inteligente pra caralho e impactante e tal. Eu gostei, cara. Porque tem um duplo, triplo, quadrado, sei lá, sentido, tem muito sentido essa frase. Legal, cara. Tá muito Mas você sentia então que você antes era um cara comédia e tal? Cara, eu era um cara sem muita verdade, saca? Falava demais. Falava muito e não tinha muita responsa, saca? Não tinha responsa de sabe, não sentia, eu sentia que eu não estava preparado para a vida. Eu acho que muita gente sente. Eu acho que eu fui adolescente até os 28 anos de idade, 29, eu era adolescente ainda. Quando você vira adulto, você percebe que você... Sabe, o que você pode ajudar pro mundo e não mais falar, eu não pedi para nascer, saca? Simplesmente só rebelde. Então, para você que quer deixar de ser um comédia, que quer deixar de ser um mané e quer passar para uma vida, quer enxergar a vida de forma plena, comece pelo CD Enxugando o Gelo de Benegão. Tá dando as informações, procura aí, Enxugando o Gelo, Benegão, escute o CD inteiro, se puder, mais vezes por dia, que ele fala do processo, o processo de ganho de consciência. Mas o problema é que você fala uma coisa muito complicada, que é o seguinte, a pessoa se reconhecer comédia é muito complicado, porque é um processo muito mais do que você se reconhecer. Eu acho que essa questão de se reconhecer é mais com a idade também, não? Vem com o tempo, Com o tempo. Negócio, e, por exemplo, você se reconhecer que você vai falar muita besteira, já é um processo muito interessante. Um carnaval bastante interessante, um carnaval assim diferenciado na cidade aqui de Várzea da Palma. Assim, pelo norte de Minas a gente pode encontrar algumas referências desses carnavais, mas aqui em Várzea da Palma tá muito bom. Bacana, e esse bigode? O bigode, que bigode, cara? Como Valdomiro Polanski. Por que Valdomiro Polanski? É um personagem seu? É um personagem. Já entra, né? Já dá o corte. Uai, cara, eu tinha que fazer eu tava com a ideia de fazer um personagem pra fazer umas entrevistas no Carnaval de Várzea da Palma. E eu precisava de um nome para esse personagem. E aí me veio essa coisa do Valdomiro. Valdomiro é um nome bem brasileiro, é um nome diferente.
Valdomiro, e uma menina que eu trabalhava com ela falou assim, Valdomiro Polanski. Aí eu peguei essa coisa do Polanski de cineasta, eu falei, vai combinar com o personagem. Deixei o bigode e fui pro forró. Levei minha câmera, meu tripé, só que eu não tinha microfone. Você tem esse vídeo ainda? Esses vídeos ainda? Vai passar agora, daqui a pouco. E Vou aí, colocar o pessoal ver. E aí eu fui pra Várzea da Palma e não consegui arrumar um microfone pra me fazer as entrevistas. Então eu tava mó na vibe, de gravar. E aí, só que o que aconteceu? Eu não consegui gravar, mas a prefeitura tava fazendo um vídeo do forró. E me parou e me entrevistou. E deu isso aí. O cara foi me entrevistar e virou e falou assim, e esse bigode, né? Tá gostando de carnaval? Eu, não, carnaval bom, diferenciado. E esse bigode? Eu olhei pra câmera e falei assim, bigode? Que bigode, cara? E foi só isso aí, tipo, virou meme na cidade. Você falou a questão de montar um personagem. Eu vi na sua live também que o cara perguntou, você gosta de Mazzaropi? Você falou que prefere Didi Eduardo Renato Aragão. Ele fala Eduardo Aragão, pra você ver que nada a ver. Renato Aragão. Qual foi a influência desse artista na sua vida? Pelo que você falou no vídeo que eu tava vendo, ele tem uma grande influência na sua vida. Foi a trajetória de vida dele ou foi a atuação mesmo? Cara, a parte artística do Renato Aragão, eu gosto. E se ele quiser vir assistindo agora, manda um recado pra ele. Ô Renato, firmeza, mano, sigo você no Instagram, cara, eu tô vendo lá, gosto. Não é carinho, velho, é afeto. Eu tenho, só pulando um pouco, eu dou muito valor a quem eu consigo ter afeto, saca? Que eu consigo chegar ao de tipo, a pessoa me admirar, eu admirar a pessoa e a gente conseguir ter afeto conjunto, saca? Isso é muito válido. E o Renato, eu sinto só isso por ele, um afeto muito grande. E ele sim, ele é o cara que escreve, que atua, faz o argumento de filme, produz filme, dirige, faz a coisa acontecer. Então, numa época que a Embrafilme estava quebrada aí com o Collor, né? Que a Embrafilme acabou, década de 80, final de 80, 90, Renato Aragão com o Didi, os Trapalhões fazendo 20, 30 filmes, né? E enchendo salas de cinema. Eu estava até falando que alguns filmes são filmes, outros são cinema e tal. Com certeza o que os Trapalhões faziam era entretenimento, né? Não é um cinema de qualidade poética, mas eu boto muito fé e é o que eu queria para minha vida, conseguir desenvolver um grupo com algumas pessoas e ter a capacidade de fazer cinema e ganhar a vida com cinema. Mas cada um tem sua história também. Mas esse foi o porquê que ele é influência na sua vida? Ele é meio que um exemplo? Sim, esse é o porquê? Porque ele escreve e porque ele faz televisão e cinema. Eu acho que o vídeo, eu sou do vídeo. A galera, quando vai conversar com esses atores e fala assim, entre teatro, cinema e televisão, o que você prefere? Aí o cara fala, não precisa nem falar, né? Teatro, claro. Eu já sou mais essencialmente do vídeo, assim como o Renato Aragão também. Mas você escolheu e tem essa coisa é mais o vídeo por quê? Pela visibilidade? Porque o vídeo até então é o mais visível e o mais que ganharia mais público, né? É por isso? Ou é porque você gosta de estar na telinha lá e tal? Não, essa coisa de deixar marcado para sempre me interessa muito. Eu falo que eu tô fazendo meus vídeos no YouTube já há algum tempo, como, além de tudo, como um presente que eu deixo pro meu filho, que daqui a 15, 20 anos ele nascer, tiver com 15, 20 anos, poder olhar o pai dele com 30. Mas não tem medo de pode acontecer o que aconteceu lá, ou pegou fogo lá na emissão no Rio lá, você não lembra não? Mas a gente deixa no YouTube e no Google Drive, que são muito seguros. E já aconteceu aí, já perderam, tipo assim, muita coisa, né, cara? Parte da história do cinema, da TV, foi perdida com os incêndios, né? Sim. Isso aí Mas você não tem medo disso, não? Cara, muita coisa eu já perdi também, né? Mas eu tento agora deixar de uma forma segura, salvar, mas... cara, eu só quero chegar aos 60 e falar assim... Tá bom.
fiz, tá Mas ligado? o artista, Corri atrás. mas o bacana do artista é isso. Ele nunca aposenta, né? A gente vê a Nunca. Bibi Ferreira, que morreu há pouco tempo sim. agora, vários artistas aí com 80 anos e tá Sim, alguns até na ativa e tal. E isso também te dá fôlego também? Porque aprovamos uma reforma da Previdência que muito provável que pode trabalhar, pode guardar aí, ó. Santos vai trabalhar muito. Não que seja ruim, né, pessoal? Tem que trabalhar. Eu acho que a essência humana também é trabalhar, né, cara? Fico zoando assim, mas... E aí? O que você acha? Uai, eu penso igual a... Me fugiu o nome dela. Como é que ela chama? Que era casada com o Garrincha. Ela tem um monte de grafite dela aqui em BH, Sim, Elza Soares? Elza Soares. Então eu penso minha vida igual a Elza, igual a música da Elza. Me deixe cantar até o fim, eu vou cantar até o fim. Eu vejo ela idosa já, velha, né? E ali sentada mas né, cara? cantando até o fim. Até o fim. Então eu penso a minha coisa assim também, de poder fazer o que eu gosto até o fim. Eu penso muito nessa coisa da morte, até quando viver, né? O pessoal fala, se não quer envelhecer, morra jovem. Só que eu penso que, tipo, eu gosto de envelhecer, gosto de estar maduro, amadurecer, a maturidade, cara, que coisa bonita a maturidade, sabe? Você ter noção do que você não quer mais, ter mais certeza na vida. Eu não troco agora pra adolescência, não, saca? Ter a noção de, putz, isso não é bom pra mim. Então, envelhecer com saúde é massa demais. E eu sei que aos 60... Mas para saúde física ou mental? Física, mental, emocional e espiritual. Porque as duas nem sempre são ligadas, né? Mas física, mental, espiritual. Tudo pra mim que, tipo assim, quando eu tô em dúvida da coisa, eu pergunto pra mim mesmo, isso ajuda a minha saúde física, mental e emocional? Se não, eu tô meio que afastando, porque não vale, o preço é muito alto. E é isso, só falando, um cara que faleceu aí, que eu gostava muito, que era um dos caras que eu seguia no YouTube, que é o Paulo Henrique Amorim, que faleceu. O Paulo Henrique no domingo tava no Maracanã e na terça faleceu de infarto, gravando, fazendo coisa, trabalhando, aos 77. Eu acho massa, com todo respeito, eu penso uma vida assim também, uma morte assim também. Morrer bem, morrer pronto, morrer fazendo, saca? Fazendo o que gosta, né? Estamos entrando tenebroso, mais uma assunto gótico. Agora vamos entrar no assunto mais suave, mais leve. Você foi aos Estados Unidos e você foi a um daqueles bares, tradicionais bares de karaokê, né? Sim. Lá tava tocando Knock on Heaven's Door. Sim. Eu acho que é Bob Dylan, a letra? É Dylan e Guns, né? Não, mas a letra mesmo eu acho do Bob, né? Bob Dylan, não sei, eu acho que é Bob Dylan. Vou olhar isso aí. Mas você cantou essa música lá. No meio da música, você começou a fazer a versão de Zé Ramalho. Conta aí um pouquinho a história aí, cara. Vou colocar o vídeo pra vocês verem aí. Tava eu e um chegado. O cara... Onde foi mesmo? Qual estado foi? Foi no Oregon. Eu tava no Oregon, na cidade de Portland. É Oregon mesmo. É Oregon. Oregon, Portland. Portland é uma cidade menor que Belo Horizonte, mas uma cidade grande ainda. Pô, cara, eu sigo um cara que é de lá, um canal de lá, velho. Ah, massa. Por isso que eu falei que eu tenho certeza, porque é de lá. Entendi. Mas fala aí. E aí eu tava... Nossa, eu não sei se eu devo falar que no estado do Oregon a maconha é liberada, né? Legal. Você vai na lojinha. Tem uma plantinha na sua casa. Você pode ir lá na lojinha e tal. Mas pulando essa questão. Chegando lá. Pulando essa questão, saí com um amigo e a gente tem muito bar de karaokê lá, né? E aí, não, mas já que você falou isso, automaticamente podemos concluir que você deu um tapa. Deu um tapa, saiu daquele jeito. Saiu daquele jeito, chegou no bar, tô animado, eu sou brasileiro. Sou brasileiro, então. Vira artista. Sou brasileiro, então vou cantar aqui versão brasileira. E aí? Não, pois é, aí eu cheguei lá e tinha tomado umas, né?
E aí o barzinho tava uma energia pesada no barzinho, aquela energia de... Tinham 2 mesas assim muito grandes de um pessoal de uma turminha, parece que era um aniversário, essas coisas como tem em restaurante no Brasil. Tinha 2 mesas muito grandes perto do palco. E eu virei pro amigo, né, Skater, eu virei pra ele e falei assim, brother, eu vou cantar, velho. Aí ele falou assim, vai? Eu falei, você vai filmar pra mim, pode ser? E ele Você é falou, inglês fluente? Você é inglês fluente? É intermediário, intermediário. Eu falei, você vai filmar pra mim, cara, beleza. Fomos lá. Já tinha uma ideia artística já? Você já atuava, alguma coisa assim, não, nessa época? Já gravava coisa, conteúdo pro YouTube? Beleza, só pra introduzir. Foi por agora. E aí na verdade foi em novembro, foi em outubro do ano passado. Então foi ano passado, bem recente. E aí, vai lá. E aí eu virei pra ele e falei assim, eu vou lá. E cheguei lá, fui dar o nome pra mulher, a mulher perguntou assim, que música você quer cantar? Eu falei, Knock, Knock, Knock on Heaven's Door. Ela, o quê? Eu, Knock, Knock, escrevi lá, eu não sabia o nome dessa música. Não sabia o nome, não. Na porta do céu lá, tá. Não sei se é Heaven's Door, não sei o nome dessa música. Eu coloquei assim, Knock, 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 Knock. Aí ela, beleza. Aí, rapaz, antes de eu entrar, foi uma mulher que cantou com força, cantou chique, bonito demais. Todo mundo aplaudiu e tal. E aí eu olhei pro amigo meu e falei assim, eu gosto é assim, quando o negócio fica profissional. Eu gosto é... E aí o resultado vocês veem. Mas foi uma experiência bacana, cara. Foi. Mas você sentiu que porque você tinha tomado uma que você animou mais, cara? Porque eu acho que na arte tem muito isso, né, cara? Essa confusão. Às vezes a pessoa ela pode ir lá em cima, lá de cara, mas ela tem que tomar hoje eu sou caretão, saca? Eu sou caretão, eu, tipo, cigarro, bebida, entorpecente algum, eu pratico, assim, eu uso e tal. Mas a coisa de ver o palco, ver o microfone e tá lá, você pode ir lá, isso me chama, sem nada. Isso recentemente você tem uma experiência stand-up, né? Sim. E ainda você foi depois do Steven Gaipo, né? Que é um cara que tá bem explodido aí e tal. E como é que foi isso, cara? Ué, como eu falo... Não sei, só desculpa te interromper. Quando você vai atuar, depende de... Tipo assim, por exemplo, você foi depois do Steven. Então já foi uma pressão ou não? Tranquilo, né? Eu fico orgulhoso. É bom que no stand-up fala que amolece a plateia, né? Já deixa a plateia mais solta, né? Mas... Ué, cara, eu me apresentei há muito tempo atrás no Matriz, que é uma das casas de comédia stand-up, que eu acho que é uma das melhores pro meu tipo de humor, que é mais alternativa, dá pra fazer uma comédia mais inteligente. Já que citou ela, já fala o endereço dela. É na Guajajaras, embaixo do JK, do edifício JK ali, é logo embaixo, é uma casa de rock, que nas quintas-feiras, uma vez por mês, vira uma casa de comédia. Aí, pessoal, uma dica. E aí só procurar, o nome do projeto chama Pedestal. Pedestal, você procurar aí no Facebook, você vai achar o Pedestal. E aí dá oportunidade para os novos artistas. Para open mics, pra gente estar começando. Eu mesmo estava parado há muito tempo, aí o Pedestal, que é esse projeto, mudou de gerenciamento, né? Era o Ilan, e o Ilan passou para o Gabriel. E o Ilan acabou passando uns nomes de quem já apresentou para o Gabriel. E ele me entrou em contato, me ligou, entrou em contato e falou, você tem interesse em participar? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou fazer. E aí fiz. E aí, mas dentro dessa proposta, tá lá, o espaço, você vai apresentar no teatro, galera, você vai olhar o teatro mais barato que você acha aí para uma noite, 400, 500 reais a diária, 600 reais a diária. E stand-up não, tá lá, tá aberto. O microfone, tudo aberto pra você fazer. Você tem 5 minutos lá, 10 minutinhos para entreter o pessoal. Então, tô falando rápido demais. Não. Voltando após você apresentar após o Steven, como é que foi? Foi massa. O Steven, eu acho que é o grande cara da comédia de stand-up, da comédia stand-up atual, é o Steven. O menino é muito solto, muito bom, muito massa. O BH tem muito cara bom. Tem muito cara bom. Carmona. Sim. Tem esses caras muito bons, cara. Sim. Tem um pessoal bom. Eu não sou essencialmente eu falo que eu tô mais pra sarau de poesia do que pra stand-up, sabe? Eu escrevo mais... Mas stand-up é mais teimosia, então?
Cara, o stand-up é uma veia, é uma linha, é uma área que dá pra ir também. Porque eu vou até colocar o vídeo pro pessoal ver, que no final da sua apresentação, você faz um comentário interessante, legal lá, que o pessoal não ri, não dá aquela, você não consegue arrancar aquela gargalhada, mas após você fazer um comentário, né, aí o pessoal ri. Que você fala que é... Como é que você fala mesmo? É porque minhas piadas, além de não gerar humor, não gerar o riso, dá um sentimento ruim, sabe? Você fica... o ranço, né? Dá uma angústia. Mas então, isso aí, meio que você arrancou a gargalhada. Eu acho interessante quando você consegue... Você tem outros planos também? Você pretende fazer mais shows? Cara, eu pretendo continuar fazendo show. Pretende criar? Eu tô terminando um monólogo, porque eu acho que, tipo assim, como artista, é interessante você ter um projeto seu que, tipo, às vezes você vai no interior, você vai em alguma casa e eles falam assim, você tem alguma coisa sua pronta para apresentar aqui, vamos dizer assim, semana que vem? Aí eu tô terminando de escrever. Sobre o quê? Pode adiantar alguma coisa? Na verdade, o que acontece? É poética, é poesia. É poesia e reflexão. Suas autorais? Minhas, tudo autoral. Tema? Então, há uns 5 anos atrás, 5 é muito, mas uns 3 anos atrás eu estava no interior e a única coisa que eu estava fazendo pro YouTube chamava Devaneios. Devaneios, eu ia para uma ponte, lá na cidade, escrevia um texto antes e falava de frente para a câmera um texto poético e reflexivo. E fiz isso durante um ano. Toda semana fazia um. Aí quando chegou no final do ano eu falei, eu tenho um monólogo pronto, tenho um monólogo aqui pronto, já escrito, e agora eu estou só organizando ele para deixar da forma. E conversando com o Menotti, que é um diretor amigo meu, e ele vai dar essa linha narrativa, assim, da gente fechar um espetáculo simples de ser feito, fácil de ser implementado em qualquer lugar. E tô também agora já olhando quando eu terminar esse, eu vou ver uma coisa mais de comédia, um monólogo de comédia, assim. Senti e pude perceber medo no olhar de todos. Thiago, você comentou, né, de uma situação onde você foi convidado a atuar, não sei se foi por um curta, né, onde ao chegar lá, você descobriu que era uma atuação nu. Como que foi isso, cara? Uai, na verdade não foi bem assim, essa história é muito boa. Eu tava em Várzea da Palma, morando lá, e o Henrique Bocelli, né, o Henrique, eu já tinha conversado com ele há algum tempo aqui em BH, feito algumas coisas de teatro, ensaiado algumas coisas com ele. E é do tipo de pessoa fantástica, assim, uma pessoa fantástica, uma pessoa capacitada no teatro. E aí ele me ligou e falou assim, ô Thiago, tudo bom? Você quer participar de um filme que eu vou gravar em La Sance? Eu estava em Várzea da Palma, La Sance é a primeira cidade vizinha vindo aqui para Belo Horizonte. Aí eu falei assim, uai, anima, Henrique, faço sim. E ele falou assim, tá, eu falei, são quantos personagens? Ele falou assim, só um. Eu falei, não, melhor ainda, vamos fazer. Eu gosto assim, quando tem, fica profissional. E aí ele virou e falou assim, mas tem um nu artístico. Aí eu, ô Henrique, eu tenho que pensar porque o nu no teatro é uma coisa, você faz o nu, né? Você vai correr pelado lá, você já fez? Já. Cara, na verdade, eu estudei no Rio de Janeiro, eu fiz um ano de teatro no Rio de Janeiro e no final desse um ano tinha aula do nu, né? Experiência bacana demais. Mesmo, nossa, todo mundo pelado. É bacana porque, tipo, no começo você fica meio cismado, fica meio querendo olhar e tal, mas assim, no final da aula, de uma hora e meia de aula, cara, você tá apresentando cena, você tá conversando com a galera, fica normal mesmo, fica normal. Mas aí não rola aquela situação onde você, sei lá, vai ver um peito, uma coisa, não, né? Cara, então, o professor, o que ele fez? Ele apagou, fechou as janelas da sala, apagou um pouco a luz e todo mundo ficou em filas, um de frente, assim, em filas. E aí todo mundo tirou a roupa e ele estritamente falou assim, ninguém olha pro lado, ninguém olha pro lado, ninguém presta atenção em mim.
E eu tava com a menina mais bonita da sala do lado, saca? Cara. E eu não conseguia não, moço, eu tipo... Aí ele não olha pro lado, eu firmava o corpo. Já peladão já. Pelado. Mas aí depois... Inclusive a menina vai ver esse vídeo e vai saber disso. Vai saber. Um abraço Pedro Shoa, um abraço André Brito, que é tudo pessoal dessa sala. Não foi uma experiência interessante, então, pelo que você falou, né? Foi demais, foi demais. É uma experiência muito marcante, E única. é muito simples de ser feita e muito marcante, assim. Porque você desnuda mesmo, né? Igual você falou, no teatro é uma coisa, agora ser gravado é outra. Voltando ao assunto, você ser gravado. Aí, beleza, eu falei assim, vou pensar, Henrique. Falei telefone, falei, vou pensar, Henrique. Aí desliguei. Aí deu 5 minutos, ele ligou de novo e falou assim, ô Thiago, é uma proposta artística, é filme para festival, sabe? Não é filme para filme para comercial, não, né? É filme para festival, cara. É uma coisa artística. Eu falei, não, Henrique, eu faço. Eu faço. E aí a primeira cena que gravou nesse curta foi eu andando pelado num cavalo sem sela. Nossa! Eu falo que depois de andar, você ter essa experiência de andar pelado, depois de velho, né? Toda, velho. Andar pelado num cavalo. No sertão mineiro, depois que você faz isso na sua vida, nunca mais você é o mesmo. Que isso, cara? Você esfolou as bolas, o botão? Não, tá tudo certo, tudo Mas muito... deu certinho? Deu cara? tudo certo, deu tudo certo. Mas Foi. se o cavalo tiver magro, tá o problema, né? O problema é que o cavalo tava encorpado, não, tava então beleza. bacana. Mas tem isso disponível, pessoal? Não tem na internet, porque além de estar finalizando ainda, que não ter saído, quando sair vai rodar em festival e não deve ir para YouTube, esse tipo de coisa. Eu não sei se vai. E você fez, foi só a cena do cavalo? Aí, não, e foi interessante esse curta, porque falar só de mais 2 experiências minhas com realmente profissional, assim. Nesse curta, um pouco antes, eu tinha feito figuração num longa-metragem que chama Baixo Centro, que estreou até aqui no Palácio das Artes, no Humberto Mauro. E aí, essa figuração, eu lembro que eu tinha bebido, era a figuração numa festa, era uma festa, e eu tinha bebido, tal, tava meio chapado, tal, aí fazendo aquela coisa do grupinho na festa, então a figuração que ia ficar, nisso o ator principal foi andando de grupinho e a câmera foi seguindo. Só que eu tava trocando um papo tão verdadeiro com a galera ao redor que quando ele chegou com tudo, eu falei assim, e aí, mano? E aí, cara? Eu falei, moço, e aí ele, que tá pegando, não sei o quê, tipo, uma pegada mais solta, quase um Cazuza, assim, sabe? Cazuza de uma festa que conhece todo mundo, aquele cara que conhece todo mundo na festa. Aí eu virei pra ele e falei, não, velho, você tem que chegar com amor, velho. Aí ele falou assim, não, mas isso aqui é amor. Eu falei, não, pra mim não é não. E saí. Quando eu saí assim, ele saiu e foi embora. Que eu bati o olho na câmera, eu falei, tava filmando, cara. Eu não percebi que tava filmando, porque Então o diretor gostou e colocou? Não sei, eu não vi o filme ainda, porque ele não saiu ele não saiu para dar na internet, não tem na internet e não foi para circuito comercial que eu saiba ainda. E aí, mas naquele momento, quando a câmera foi que eu parei, eu falei assim, a primeira vez na vida que eu atuei de verdade. Eu não fiz cena. Eu troquei ideia mesmo, eu fui eu. Então a coisa do ator é muito isso. Não é a capacidade que você tem de enganar, é a capacidade que você tem de transparecer quem você é. Uma coisa que eu gosto muito também é a questão seguinte, você meio que desprende do mundo real e entra dentro do que você está fazendo. De cabeça, mergulha e acredita naquilo ali. Acredita que é verdade, vive aquilo ali. Porque a gente consegue observar quando o cara está atuando robótico, aquela coisa robótica. Fazendo cena pra câmera, mostrando o melhor. O negócio é mostrar o bruto, o feio, sabe? A parte fraca sua. Essa é a grande coisa no teatro. Fazer ceninha, e isso a internet também vê muito, né? Porque o que mais tem é a gente fazendo carão pra Instagram, né? Então, a gente tá fazendo Instagram. E a gente gosta... Você tem uma coisa, característica sua. Você fica meio assim, cara. Você gosta de gravar meio assim, né? Por quê? É uma coisa sua? Você que gosta? Eu já percebi isso já. De lado, um pouquinho de lado, um pouquinho torto. Então, mas isso é uma característica sua também. Eu nunca vi ninguém fazendo. Você faz por querer ou é meio que um tique seu? Acho que acaba sendo um
um tique, né? Mas um jeito, né? é um jeito seu, dá pra jeito. observar, o pessoal vai observar. Mas aí, para finalizar, no curta-metragem que eu tava fazendo, esse que eu tive a cena de nu, eu falei assim, cara, se eu for fazer um nu, eu pelo menos tenho que entregar o resto do filme muito bom, uma atuação boa, porque não vale nada você fazer um nu e, tipo, entregar uma atuação. Tem fala? Não tinha fala o curta, era um curta de... Só cena mesmo. Cenas, e de música e tal. Mas foi bom, você gostou? E aí teve outra cena que era uma folia de reis, tinha uma folia de reis tocando, que a câmera tava assim, eu olhei pra folia de reis e, cara, aquilo me deu felicidade e eu sorri. E pegou. E não era e o diretor não tinha pedido, não era a proposta da cena, não era nada. Mas gostou? Eu simplesmente fiz o que a cena me passava e ficou verdadeiro. Ficou verdadeiro e aí ali também eu falei, putz, eu não atuei, eu fui eu, sabe? Eu esqueci a câmera e fui eu. Então tem muito a ver com essa... Qual é a sua capacidade de ser transparente? Qual a sua capacidade de ser você no mundo ou para uma câmera? Se algum diretor estiver nos assistindo, ou algum integrante de alguma peça que estiver precisando de algum ator, está aberta a propostas? Aberta a propostas sempre. Um palco aberto é sempre chamativo. Tocada... Mais pegada humor? Faço tudo que o cliente pedir. Tranquilo. Tô bem mais sério, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar... Errei. Vê se me entende, olha o meu... Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Tô bem mais lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e a começar tudo de novo. Eita! Agora faltou só o violão, hein? Pois é, se tivesse violão ainda. Estamos chegando aqui ao terceiro e último bloco. Você tem mais alguma coisa a falar? Algo que eu não te perguntei, você quer comentar? Além de pedir o pessoal para se inscrever no seu canal do YouTube, lógico. Isso. Seguir suas redes sociais que eu vou colocar aqui, pessoal. O que mais? Aqui, não te perguntei, uma pergunta que eu preciso te perguntar. Ó, uma pergunta que eu preciso te perguntar. É um pleonasmo misturado com bagunça danada aí. Paradoxo. Por que BH? Por que BH? O interior não te cabia, não? Não dá. No interior, eu tenho uma necessidade muito grande de socialização, sabe? Eu fico em casa o dia inteiro, mas chega umas 6, 7 horas da noite, eu gosto de trocar uma ideia com a pessoa. E interior só tem a possibilidade de tomar uma, ir pra barzinho, tomar uma. Eu fui pro interior, morei em Várzea da Palma um tempo, só que eu acabei virando o pilar de teatro, o pilar de cinema na cidade, sabe? Eu era o cara que sabia dessas coisas e eu sei muito pouco ainda, eu ainda preciso de pilares ainda para me formar, eu não estou ainda naquela situação de ser uma referência nessa área, então voltei e, né, troquei a Heineken por um cappuccino, tal, um expresso. Inclusive tem um projeto, pessoal, por vir aí, em breve vocês vão saber, tá? Coletivo artístico aí e tal. E o Thiago tá nessa aí. Breve mais informações. Siga as redes sociais, Instagram, onde está Thiago com TH, Twitter, T Moraes Martins, Moraes com I, e Danos Moraes Martins no YouTube. Estão todas aqui na descrição. Você vai gostar, mano. Você vai gostar, dá uma olhada, dá uma chance, se você gosta de coisa reflexiva. E lembre-se, comédia eu já fui, agora só faço.